Não foi, Marcelo, nenhum órgão de saúde. A polícia agora já tem, inclusive, informações que levam ao paradeiro dessa falsa médica Maria Cecília. Ela já não mais está no estado do Rio de Janeiro, portanto, a polícia está fazendo esse levantamento para intimá-la a depor. Uma outra informação é que a polícia entrou agora com um mandado de busca e apreensão para invadir essa também falsa clínica, Marcelo. Mas agora deixa eu fazer uma pergunta. Ela foi operada em junho, correto? Ela está nessa situação há quase 3 meses. Só agora? Essa aqui é um escândalo. Então tá bom. Tá bom. Então já volto aí contigo. Por quê? Porque uma outra, essa sim uma dona de casa, que eu disse, que fim levou a história? Ela, 43 anos, juntou com um sacrifício monstro, R$11.000 para fazer a cirurgia plástica. E aí, essa senhora morreu. Põe no ar. Quinta-feira, 6 horas da manhã. Na chegada à clínica, os filhos percebem. A mãe parecia preocupada. Ela não falava nada, sabe? Perguntava assim as coisas para ela, ela respondia, mas ela estava muito calada. Estava pensativa, falando que estava com medo, mas queria fazer, tudo quanto é jeito. Eu falei que não era para ela fazer e ela teimando comigo, gritando para mim, gritando comigo, falando que queria fazer de qualquer jeito. 4 horas depois, o corpo de Maria Irlene da Silva era retirado numa maca do Instituto Médico Legal. Já tinha lipado, ele já tinha enxertado no bumbum, já estava tudo certo. Quando ele virou, ela que começou a dar a parada cardíaca. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante tenta explicar. Muita fatalidade porque eu tinha um envolvimento com o paciente. Era um paciente de um poder aquisitivo menor, que isso também não muda isso para mim, porque teve o atendimento do jeito que eu quero. O que causou a morte de Maria Irlene da Silva? As cirurgias plásticas são seguras? O Domingo Espetacular ouviu especialistas para tentar responder essas perguntas. 95% das complicações são reversíveis, ou mais até. Se fosse assim, ninguém operava. A cirurgia plástica ela é uma cirurgia como outra qualquer. Então, ela é uma cirurgia que tem riscos reais de complicação. 43 anos, 3 filhos. Viúva e desempregada, Maria Irlene cuidava da família com a pensão do falecido marido. Como toda mulher, ela se preocupava com a aparência. Ela era uma pessoa muito vaidosa. Ela gostava muito de se arrumar. Maria Irlene economizou dinheiro para a plástica, deu R$5.000 de entrada, parcelou o restante, R$6.000 em 10 vezes. Queria fazer lipoaspiração na barriga e colocar silicone nos seios e nos glúteos. Ela correu de todas as formas, conseguiu juntar esse dinheiro, parcelou o restante. E eu pedi tanto, a minha esposa, que é a irmã dela, pediu para ela. Até na última hora, pedimos para ela, ela falou, não, eu vou. Antes de vir a essa clínica, Maria Irlene procurou outros médicos. Segundo a polícia, todos teriam se recusado a fazer a cirurgia porque ela sofria de hipertensão. A causa principal era a pressão alta, que isso aí eu convivia com ela, eu via. Vira e mexe, ela estava tendo esses problemas. Na delegacia, o cirurgião plástico Wagner Fiorante disse que sabia do problema de pressão de Maria Irlene, mas, segundo ele, isso não foi um problema. Tomava medicamento e a pressão estava absolutamente dentro da normalidade. Isso não foi a causa-morte dela. Maria Irlene sofreu uma parada cardíaca 45 minutos depois do início da cirurgia. Segundo o médico, tudo foi feito para salvá-la. A paciente teve as manobras que precisam serem feitas. Quais são? A intubação e os massageamentos cardíacos com os medicamentos de ressuscitação, etc. Especialistas advertem, todo cuidado é pouco quando o paciente já tem problemas de saúde. Pacientes com anemia não devem ser operados. Pacientes com problemas de coagulação não devem ser operados. Pacientes com problemas
de pressão alta, diabetes, ou seja, doenças crônicas descompensadas não devem ser operados, problemas cardíacos. No atestado de óbito, a causa da morte é hemorragia interna aguda no abdômen, relacionada a um instrumento cirúrgico. Em tese, uma perfuração poderia ter causado a parada cardíaca. Ele perfurou os órgãos dela, deu hemorragia interna. Wagner Fiorante tem pós-graduação em cirurgia geral pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde também fez residência em cirurgia estética e reparadora. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e há 30 anos exerce a profissão. A clínica dele fica em um dos bairros mais ricos de São Paulo. É equipada com UTI e credenciada pela Anvisa. A irmã e a filha de Maria Irlene disseram que o médico foi indicado por uma amiga e afirmam não saber que uma outra mulher já havia morrido na mesma clínica. Lá na delegacia a gente ficou sabendo que aconteceu a mesma coisa com uma paciente. O médico ainda mais falou para mim que nunca tinha acontecido isso na clínica dele. Aí chegou na delegacia, o doutor puxou a ficha dele lá e falou que ele tinha, 4 meses atrás, ele tinha outra vítima. Outra vítima, e agora a vítima é ela, e o que acontece, coloca lá. Essa é a... Quem que tem esse corpo para fazer mais cirurgia plástica? Pois quero dizer o seguinte, nesse momento, a moça que já fez 37 operações voltou para a mesa de cirurgia. Neste momento, ela está na mesa de cirurgia. Foi a informação que o Luiz Bate conseguiu. Fala, menino de ouro. Olha, Marcelo, eu acabei de conversar com a família e as notícias são boas. Ela está reagindo muito bem a essa 38ª cirurgia, graças a Deus, não é? Mas tem uma outra informação, Marcelo, para a gente entender melhor aquela sua dúvida, que eu perguntei direto para a família, sobre aquela clínica. Na verdade, aquela casa que você mostrou, toda enferrujada, é uma clínica de estética que realmente tem o alvará para funcionamento de tratamentos estéticos, mas não de tratamentos tão complicados como, por exemplo, a aplicação de acrílico. Aí eu também perguntei para a família, poxa, mas vocês demoraram para desconfiar aí dessa médica. Aí disse que a médica, naquela conversa, a menina começava a sentir uma dor, a médica dava corticoide, a menina reclamava de outra dor, ela voltava na clínica, então ela teve esse suporte, vamos dizer assim, que na verdade acabou agravando ainda mais o caso dela, Marcelo. E essa nova cirurgia, Bate, é na mesma região? Exatamente, também nos glúteos, porque afinal de contas, esse tipo de acrílico, quando mal aplicado por uma pessoa que não é profissional, vai necrosando algumas partes do corpo. Então, exatamente esse é o trabalho dos médicos nesse momento. Para você entender, enfim, necrosar é um termo técnico, eu vou usar o termo do meu jeitinho. Não é que ficar fácil, nem é todo mundo obrigado a saber o que é necrosar, né? Necrosar é o seguinte, vai apodrecendo o tecido. É exatamente isso. Por quê? Para explicar. Aplica esse medicamento, esse pó de acrílico e não há circulação de sangue. O sangue não para de circular. Por isso, vai apodrecendo, vai necrosando. E onde ela mais queria ajeitar, não é? Que é o Busanfan, que ela queria aumentar ainda mais, é ali que está necrosando. Parece, sabe? Eu não acredito nisso, nessa coisa. Mas parece que a pessoa vai procurar exatamente o problema. E aí entrar naquela clínica que ela entrou e também uma auxílio, para ter uma noção de como essas questões de cirurgias plásticas, lipoaspirações, como essas questões são complicadas, uma auxiliar de enfermagem também morreu. Morreu e foi durante uma lipoaspiração. A morte dela até agora está sendo investigada. Eu estou falando, põe no ar. O caso aconteceu em abril deste ano. Segundo o laudo do ML, a paciente Rosilene Maria Sebastião dos Santos, diarista, 37 anos, morreu devido à hemorragia aguda em consequência de lesões de vasos abdominais. Ela ia fazer plástica na barriga e nos seios. Ficou comprovado que houve erro médico por imperícia
na realização do ato cirúrgico. Ele pode ser denunciado à justiça por homicídio culposo, ele pode ter a licença para exercer a profissão suspensa ou até cassada. O doutor Wagner Fiorante nega a possibilidade de erro médico. Ele quer provar que as informações do laudo estão erradas. Constituir um grupo de advogados e que estão combatendo esse laudo que não veio a favor. Nós procuramos a família de Rosilene. A filha dela, Aline, disse que na época não quis divulgar o caso. Ela afirma que a mãe tinha arritmia cardíaca e pressão alta. E não se surpreendeu quando soube de mais um caso de morte envolvendo o mesmo médico. O que aconteceu com essa menina que morreu há pouco tempo? Aconteceu a mesma coisa, do mesmo horário que a minha mãe. Eu não quero nada dele, nada do que nada assim. Eu só quero que ele pare com o que ele fez, que ele assuma o que ele fez. Porque essa mesma conversa sempre, e não foi isso. As cirurgias plásticas ficaram mais acessíveis no Brasil, com clínicas que até parcelam o pagamento. Para esse cirurgião plástico, isso pode camuflar uma possível falta de qualidade do serviço prestado. O problema é que muitas vezes o custo baixo ele acaba correndo em paralelo com falta de segurança. Nos últimos meses, casos de cirurgia plástica que acabaram em morte ganharam as manchetes dos jornais. Em outubro, a modelo Pamela Bares morreu em São Paulo durante uma lipoaspiração. Ela teve o fígado perfurado. Em novembro, a auxiliar de enfermagem Luana Borges faleceu também durante uma lipoaspiração. A causa da morte ainda é investigada. E na semana passada, o Domingo Espetacular mostrou a história da Miss Turismo de Jataí, interior de Goiás. Louana Castro morreu depois de uma série de paradas cardíacas durante a cirurgia de implante de silicone nos seios. Se você puder resolver o problema do seu corpo fazendo esportes e uma dieta adequada, é sempre melhor não fazer a cirurgia. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica avisa: tem a obrigação de alertar pacientes sobre os riscos da cirurgia. O médico tem que estar muito bem preparado, ser um ético, um médico de bom senso e que zele pelo maior bem que os pacientes têm, que é a vida. Então, isso a senhora não pode fazer, ou isso você pode fazer. Camila fez a primeira plástica quando tinha 20 anos. Hoje, com 27, se recupera de uma segunda cirurgia. Ela não teve medo, porque pesquisou muito antes de decidir. O processo de busca começou 1 ano antes da cirurgia, mais ou menos. Procurava internet, pacientes, via histórias de pessoas que realizaram cirurgias com sucesso. A família de Maria Irlene critica o comportamento do cirurgião que a operou. Ficou ligando para ela o tempo todo, sabe? Falando de formas com ela que um doutor não pode falar dessa forma que ele ficou falando com a minha mãe, chamando ela de minha menininha. Ai, minha menininha, eu vou te deixar linda. Ele ficou iludindo ela, iludiu muito ela, por isso que ela quis fazer com ele. O laudo final do IML só sai em 30 dias. O doutor Fiorante, que já responde pela morte de Rosilene Maria Sebastião dos Santos, pode ter de se defender também no caso de Maria Irlene. Por enquanto, a gente não constatou nenhum tipo de responsabilidade, por isso foi feito o boletim. Mas mesmo assim é necessário instaurar um inquérito para perfeita apuração dos fatos. Os 3 filhos não sabem como será daqui para frente. Eles perderam um sustento, um porto seguro, uma mãe e uma amiga. Ia pra shopping, dia de domingo a gente saía direto, entendeu? Eu vou sentir muita falta disso. Deixa eu fazer uma pergunta, que é impressionante o que a gente vê. Não tem ninguém ali que seja desavisado. Não tem ninguém que não tenha informação
das muitas tragédias que acontecem nessas lipoaspirações, cirurgias plásticas, feitas em qualquer lugar. Se nos grandes hospitais, muitas vezes essas coisas dão problema, imagina nos lugares que eles fazem. Essa moça aqui, reportagem não explicava o que ela era, mas eu duvido que ela não seja. Não tem uma boa formação, não tem um bom trabalho. Ô, Bate, a moça que já fez 38 cirurgias, porque acabou de fazer mais uma, ela era formada em alguma coisa, ela trabalhava em quê? Sim, Marcelo, ela é formada em Direito, ela estava já se preparando, inclusive, para casar e já pensava até em engravidar, Marcelo, mas os planos foram, por enquanto, suspensos. Então você imagina, né? De formada em Direito, já estava pronta para casar, querendo engravidar, e aí vai fazer cirurgia. E a polícia diz o quê, Bate? Pois é, Marcelo, depois que você cobrou aí uma atenção mais especial da polícia, eu acabei de conversar com os policiais que estão envolvidos nesse caso e é ainda mais grave do que a gente imaginava. Uma menina de 25 anos, há cerca de 3 meses, passou por esse mesmo procedimento com essa mesma falsa médica, Marcelo. Então a polícia está trabalhando mais a fundo neste caso. A polícia já foi à clínica há cerca de 2 meses. Quando chegou, foi o mesmo tipo de recepção da nossa repórter, com aquelas câmeras, não, aqui não acontece nada, daí a polícia deu a carteirada, acabou invadindo o local, só que não encontrou indícios de que ali estava acontecendo a aplicação de acrílico, e apenas procedimentos estéticos do tipo massagem e redução de gordura abdominal, Marcelo. Mas parece que funciona realmente como uma clínica clandestina, só entra quem realmente vai por algum tipo de indicação. Então você vê, então olha aí, ainda bem, eu sabia que a doutora Marta Rocha lá, que é quem manda na polícia do Rio, minha amiga há muitos anos, então eu sabia que ela ia apertar, e vai apertar, porque a clínica, na verdade, tem que se passar, e é inacreditável que a vigilância sanitária não tenha já ido lá, porque o policial não é obrigado a ver as condições, porque não tem nem treinamento para isso, mas essa vigilância sanitária que fica falando um monte de coisa aí, já deveria estar aí, não vigia nada. Já volto com você. Pensa, lembra de ontem, quando eu falava com ele?